Obrigado, vai ser o futuro diácono. Irmãos, humildade. Como é que vocês definem humildade? Eu não sei, cada um de vocês podem ter uma visão diferente a respeito da humildade. Inclusive, isso foi tema da Escola Bíblica Dominical da semana passada. Hoje estudamos um outro tema. Todavia, podemos abordar um conceito de humildade. Segundo o dicionário, que é um dicionário popular da internet, humildade é uma pessoa que ela não se considera superior à outra. Há um conceito muito limitado, São poucas palavras para designar algo tão grande. Mas será que é só isso mesmo, humildade? Eu creio que não. E hoje nós veremos com mais profundidade a respeito disso. Então abra a Bíblia de vocês em Filipenses. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos. Filipenses, capítulo 2. Leiamos a partir do verso 3 e 4. Quem for achando pode ficar em pé. Filipenses, capítulo 2. Leiamos a partir do verso 3 e 4. Na verdade, vamos ler a partir do 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento em que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Maravilhoso Deus, estamos mais uma vez diante da Tua presença, felizes por estar aqui em comunhão com os irmãos, e queremos, Senhor, pedir que Teu Santo Espírito use-nos, seja realmente presente em nossas vidas para nos consolar, confrontar, realmente fazer a edificação da Tua igreja. Neste momento, afasta de nós todo atrapalho, toda desatenção, toda ansiedade, que possamos realmente vibrar, Senhor, se alegrar no Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, deixa eu fazer alguns testes com vocês. Vocês são crentes? Sim ou não? Pronto, tem um pouquinho de fraqueza, mas vamos continuar. Um crente deve animar outro ou não? Sim. Um crente deve consolar com amor? Sim ou não? Sim. Um crente, ele deve ser sensível e misericordioso? Sim.
Pronto. Então, vocês que são crentes têm condições de fazer isso, logo vocês têm condições de agradar a Deus. Paulo, ele começa essa mensagem, na verdade, essa parte da carta dele, conversando, desafiando os seus leitores, a esses leitores responderem como vocês responderam, afirmativamente. Isso é desafiar, e esse desafio traz essas afirmações. Aí ele aproveita, já que vocês confirmaram isso, olhe que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês transbordem minha alegria. Eu quero que vocês realmente completem a minha alegria. E olhe como é que ele orienta. O que essa igreja precisaria fazer para satisfazer não somente a Paulo, mas a Deus? Versículo 4. Completem a minha alegria. Como? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, ele chama a essa igreja a satisfazer, não somente a ele, mas a Deus, com 3 ordens. A primeira, ter o mesmo amor. Segunda, ser unidas ou unidos de alma, de pensamento, de atitude, de sentimentos. Essa palavra aqui, ela pode ser traduzida de muitas maneiras, que é justamente a ordem que Paulo dá, a terceira ordem, é justamente ter o mesmo pensamento que Cristo teve. Essa palavrinha, pode ser que na sua Bíblia seja pensamento, em outra do irmão seja sentimento, do irmão Neninho talvez seja atitude. Significa as 3 coisas. Tenha a mesma ação, vamos resumir assim, que Jesus teve. Paulo, irmãos, ele nos convoca, não somente essa igreja, mas ele nos convoca a vivermos em comunidade, livres de orgulho e alicerçados na humildade. Por isso que eu comecei falando sobre humildade, porque sem a humildade é impossível nós entendermos esse chamado de Paulo para vivermos em comunidade, para vivermos em unidade. Veja que Paulo, ele, na mensagem que ele convoca esses irmãos a viverem assim em comunidade, em amor, em união, ele diz: não com partidarismo ou vanglória. Vocês lembram quem nessa igreja agia com partidarismo ou vanglória? Eu não estou falando de ninguém daqui da igreja, não. Eu estou falando de Filipenses, que semana passada eu preguei aonde? Em Filipenses. Então, em Filipenses, estava pensando no irmão, né? Em Filipenses havia um grupo que pregava Jesus, querendo glória, querendo fama, querendo dinheiro. Havia um grupo que queria prejudicar Paulo pregando Jesus. E Paulo disse o quê? Eu pouco me importo com isso, o importante é que Jesus é pregado. Só que Paulo agora está pegando esse exemplo ruim e está dizendo, na igreja não é canto para ter crente desse jeito. Sabe aquele exemplo ruim que eu contei para vocês? Vocês não podem ser assim. A comunidade ela não pode ser formada desse modo, com partidarismo e com vanglória. E aí ele vai dar o padrão, que é justamente o versículo 5. O padrão dessa comunidade, o padrão de humildade, está aqui, ele já explica um pouquinho antes. Ele diz, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente seu.
olha aí, já temos mais elementos para formar essa beleza que nós chamamos de humildade. Humildade, aqui de acordo com a Bíblia, é justamente valorizar o próximo. E é também deixar de ser egoísta. É começar a se importar com os outros e não somente consigo. É se preocupar com os sentimentos, com a fome, com as necessidades dos outros e não somente consigo. Mas Paulo não para. Ele quer desenhar e deixar bem pintado para a gente, para que possamos entender o que é humildade. Mas não somente isso, irmãos, Paulo sabe que ser humilde é difícil. O problema dessa igreja era justamente falta de humildade. Essa igreja chegou pregadores pomposos, bem vestidos, querendo ganhar créditos diante a comunidade, com vários títulos, com várias obras. E Paulo confrontará na carta, mas havia também intriga dentro da igreja, irmãos que não se perdoavam. Aí Paulo está sabendo disso, ele motivará essas pessoas a seguir o caminho da humildade. Então, versículo 5, leia comigo. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, como forçado o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Provavelmente, irmãos, o que nós acabamos de ler fazia parte de um hino ou uma confissão da igreja. Em Colossenses haverá algo semelhante. Mas, se vocês perceberem, esse texto, ele segue a estrutura de narrativa, onde a gente tem as ideias sendo repetidas. Se vocês lerem Salmos, perceberão isso com mais clareza. Então, talvez isso fosse um hino que era cantado na época da igreja primitiva. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, um hino que falava sobre humildade. E aqui, Paulo expressa, através desse texto, através desse hino, que Jesus, ele se limitou, se humilhou para trazer salvação à humanidade. Jesus, ele se limitou e se humilhou. Como assim? Como é que Jesus, ele fez isso? Preste bem atenção. Jesus, de acordo com o texto, é Deus. O texto começa dizendo assim: ele não fez questão, ele não brigou para ser ou para exercer, no caso, não ser, mas para exercer o papel de Deus. Mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se limitou. Aqui é uma ideia só, irmãos. O texto diz: mesmo ele sendo Deus, ele não fez questão de ser Deus. Jesus, quando assume a humanidade,
ele deixa de usar as suas características divinas. Não é que ele deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus. Todavia, agora, na sua missão e na sua função aqui de Salvador para a humanidade, ele deixa de usar os seus poderes, as suas capacidades divinas. Então ele realmente nasce como homem. Ele nasceu de quem mesmo? De Maria. Maria era uma mulher e ele nasceu de modo natural. Lembra? Maria gestou ele durante 9 meses e teve ele ali na cocheira dos animais. Ele cresceu como um menino. Ele adquiriu conhecimento. Lucas fala isso. Ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Jesus teve fome, Jesus suou, Jesus chorou, Jesus morreu. Deus não morre. Mas, irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque existe uma diferença entre eu se limitar e entre Deus se limitar. Deixa eu lhe contar uma história. Havia um rei muito próspero no mundo. E um dia esse rei decidiu saber como era a vida no pior canto do reino, na pobreza. Então ele combinou com toda a realeza que ele se fingiria de mendigo. Ele se vestiu como um mendigo, ele foi às ruas, ele poderia voltar a qualquer momento para o palácio, mas ele decidiu experimentar das ruas. No palácio, ele tinha as melhores comidas do país, ele tinha guardas, ele tinha os melhores ambientes, ele tinha a melhor cama que existia no país. Ele tinha a atenção de todas as pessoas, era respeitado, admirado. E ele deixou isso tudo de lado para experimentar a pobreza. Ele deixou de ser rei? Não. Ele poderia voltar a qualquer momento, mas ele se limitou para experimentar a pobreza. Isso aqui é a história de um rei. Mas o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele não fez isso apenas para ser um hippie, querendo experimentar algo diferente. Jesus fez isso para trazer salvação para mim e para você. Jesus se humilhou. Gente, quando a gente analisa assim, Jesus se humilhou porque nasceu numa família pobre, José e Maria. Não é isso não. Jesus se humilhou só pelo fato dele pisar na terra de pecadores. Jesus não tem a melhor comida do mundo. Jesus não tem o melhor ambiente do mundo, daqui do país. Jesus é Deus, ele está cercado de anjos. Ele é o Criador de tudo, ele tem todas as coisas melhores que não podem ser corrompidas. Ele tem do bom e do melhor. Se nós pegássemos toda a terra e desse o melhor para ele, ainda ia ser uma ofensa, porque não se compara diante do valor de Deus. Mas ele, irmãos, deixou de usar os seus poderes de Deus. Ele se encarnou, sentiu na pele o que nós sentimos para trazer o quê? Salvação, para trazer o irmão para a igreja, para trazer as pessoas que às vezes nós mesmos desvalorizamos, para estar aqui junto conosco. Então agora vocês conseguem compreender, irmãos, que na igreja não existe espaço para orgulho, não existe. Nós chegamos à igreja graças ao sacrifício, à humilhação de Deus. E como é que na igreja, onde Ele está edificando, formando, nós queremos lugares primeiros, queremos aparecer, queremos realmente ser inchados?
Não tem condições, irmãos. Isso não pode estar no nosso DNA. Isso não pode estar em nossa atitude. A igreja não é local de estrelas. A igreja só tem uma estrela: Jesus de Nazaré. Ele foi humilhado, mas Deus usou essa humilhação para ser a sua exaltação. Nós falaremos mais sobre isso, mas, irmãos, a mensagem de hoje é para nós procurarmos alegrar a Deus, satisfazer a Deus, vivendo em comunidade através da humildade. Mas, pastor, eu não vou me humilhar para viver com aquele irmão. Não vou. Deixa eu ler o que um certo pastor disse. Visto, pois, que o Filho de Deus desceu de uma altitude tão imensa, quão irracional seria que nós, que nada somos, tentássemos nos exaltar tão orgulhosamente. Irmãos, quem fala uma coisa dessa, eu não vou me humilhar, não vou me humilhar, isso é uma loucura. Deus desceu do céu para se humilhar e nos salvar, e a gente não pode torcer um pouquinho o braço, um pouquinho o nosso beiço. Irmão, isso é uma loucura. Então veja que aqui dentro da igreja não tem espaço para orgulho, não tem espaço. Nós somos sim obrigados a se humilhar para viver uns com os outros. Essa é a palavra, se humilhar, sim. Então, ao invés de dizer eu não sou obrigado, sim, eu sou obrigado, porque o meu Salvador desceu de um canto mais alto e eu não posso descer de um tamborete. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo, porque com o exemplo de Cristo nós seremos estimulados, veremos que realmente não somos tão grandes, realmente a nossa glória não é essas coisas, e realmente a vontade de Deus é nossa humildade, é nossa comunhão uns com os outros, em humildade. Pronto, vamos voltar aqui àquelas perguntas. Você é mesmo de Cristo? Sim, sou. Sim, pastor. Cristo nos consola? Consola. Consola? Sim, pastor. Somos todos servos de Deus? Afirmativo. Então não há problema em se rebaixar para servir ao irmão, porque Deus está conosco, porque Deus nos conduz. Então, irmão, o irmão não tem consideração por mim, não faz nada por mim, o irmão não liga para mim, mal fala comigo. No dia que ele pedir minha ajuda, ó, se vire. Essa é a postura de uma igreja que vive em comunidade alicerçada na humildade? Não. Se nós realmente queremos alegrar a Deus, independente se aquela pessoa me honra ou não, eu vou honrá-la, porque Deus me honrou, porque eu fui honrado por Deus. Ah, mas eu vou me humilhar. Vai. Jesus se humilhou para nos salvar, a gente não pode fazer o mesmo? O perdão e a reconciliação. Irmãos, como na igreja não existe espaço para orgulho, na igreja não existe espaço para rixas, nem existe espaço para amargura. O perdão é uma ação obrigatória de todo cristão.
Nenhum cristão pode reter perdão. Nós não podemos viver desunidos. Não podemos reter perdão para ninguém. Lembra como eu comparei com vocês? Rapaz, o cara me roubou, cuspiu na minha cara, zombou de mim e tudo. Eu vou me humilhar? Vou perdoar ele? Vou. Por quê? Jesus perdoou o pecado maior de todos, o meu. Então, se Jesus perdoou o meu pecado, eu posso perdoar o pecado desse irmão. Essa é a dinâmica, irmãos. É assim que nós precisamos se motivar, se orientar, ter o nosso padrão. É assim que nós precisamos viver. Vocês sabem, irmãos, que na igreja o ideal seria a humildade, como eu estou falando desde o princípio. Mas às vezes pode ser que não seja o caso de vocês, pode ser que seja em outra igreja. Chega alguém dizendo assim, como ouvi de uma pessoa descrente: eu nunca perdoo. Significa que você é uma pessoa extremamente orgulhosa. Porque se Deus perdoa e você não pode perdoar, você é melhor do que Deus. Mas Deus nos ensina a sermos humildes. Deus nos amou. Deus se humilhou por nós. Então veja como isso funciona na política. Vocês sabem o que significa política? Política é uma palavra grega que significa cidade comum, polis. Só que a ideia é uma gestão que beneficie o comum, a cidade, a polis, a maioria. E aí, quando nós pensamos em política, então, o que esperamos, se partirmos do conceito? As pessoas que exercerão a política, elas pensarão no bem da sociedade. É assim? Os que vão votar, eles vão votar não pensando nos favores que vão ganhar, mas no bem para o coletivo. É assim que eles pensam? Não. O político, ele vai para lá por causa do ego, por causa da ganância, por causa do desejo de poder. Às vezes, pode ser que não seja o caso de vocês, como bons cidadãos, mas existem pessoas que votam apenas para ter um benefício particular. Não está pensando o que vai ser melhor. É melhor eu receber uma cirurgia ou ter um hospital aqui na minha cidade? A cirurgia, Então, veja, irmãos, como se o mundo tivesse essa mesma perspectiva de Deus, nós teríamos sociedades bem melhores, bem mais avançadas, bem mais desenvolvidas. Teríamos realmente resultados práticos no nosso mundo. Só que os políticos, eles não são humildes, a gente já sabe. E nesse ano, nós devemos olhar para os políticos com binóculo, com tudo que você puder olhar, para procurar, lembre-se, esse ano é ano de eleição, procurar políticos que tenham propostas reais e propostas que realmente tragam benefício para a população. Propostas reais porque, por exemplo, eu vou dar um carro para todas as pessoas maiores de idade. Isso é irreal. Isso é mentira. É um absurdo. Eu vou melhorar a educação. Também, isso aqui é algo impraticável. O tamanho do país, mas um político que realmente pensa, está preocupado, esse você deve mirar. E esse assunto da política não se restringe apenas, irmãos,
aqui fora, a título de eleição. Olha, aqui na igreja é o melhor canto do mundo de praticarmos isso. Porque aqui na igreja nós temos a chance de realmente sermos guiados pela humildade, de pensar no outro, de gerir as coisas aqui da igreja a beneficiar tanto a gente, inclusive os que estão fora da igreja. Então, irmãos, nós temos uma oportunidade grande como irmãos. Político tal não faz. A gente já conversou até sobre isso. Lembra no relatório de missões? Exatamente, não faz. Mas a gente, como sal e luz, pode fazer alguma coisinha diferente. E isso marca, isso pesa na sociedade. E aqui vai uma lição de humildade. Quem é humilde, preste bem atenção nisso. Quem é humilde não busca se defender. Quem é humilde não busca a própria honra. Quem é humilde não sofre quando necessita passar por humilhação, porque o seu desejo é satisfazer a Deus. E aí, deixe isso bem claro. O seu alvo é satisfazer a Deus. Não é satisfazer a você, não é satisfazer a rede social, não é satisfazer a sociedade, não é satisfazer seu melhor amigo, é satisfazer a Deus. E porque você deseja satisfazer a Deus, você não liga. Isso aqui não é ser rude, mas sim é você ter um conceito definido de quem você é e do valor que Deus dá a você. E se Deus dá esse valor a você e Ele quer que você faça isso, você não se importa. Você se rebaixa, você faz, porque é preciso ser feito. E agradar a Deus, irmãos, como eu disse a vocês, vai ser a melhor recompensa que nós receberemos. Em Efésios, na verdade, em Filipenses, Paulo falará dessa parte onde Deus vai tratar de nos elogiar, de nos agradar, de nos enaltecer, mas isso aí é para o futuro. Isso aí vai ser uma outra pregação. Agora, o nosso foco é o quê? Alegrar a Deus, vivendo em comunidade através da humildade. Sabe onde a humildade também é importante? A humildade é importante quando existe conflito de opiniões. A humildade é importante para fazer amizades, casamentos, inclusive planos. A humildade é indispensável. Quando nós se juntamos com outras pessoas para decidir as coisas, se nós não pararmos para ouvir o que a pessoa tem para dizer, nós não conseguiríamos decidir, a não ser impor a nossa opinião. E ouvir, irmãos, preste bem atenção nisso, ouvir é a atividade mais difícil que existe enquanto pessoas orgulhosas, porque nós precisamos fazer a gente se calar, e se calar não é a boca. Você pode fechar a boca, mas a sua cabeça está criticando, está reprovando. Quando eu falo se calar, é fazer a boca parar e a cabeça também, e agora realmente levar em consideração o que o outro tem a dizer. E isso requer o quê? Humildade, porque você vai considerar nesse momento que você não é a pessoa mais brilhante do mundo e que a outra pessoa pode ter uma ideia melhor que a sua. Isso diz respeito ao quê? Humildade. Mas também, irmãos, a humildade, ela nos ajuda não somente em termos de relacionamento com amigos, decisões, mas no trabalho. Você como trabalhador, você precisa abrir na hora que o cliente vai, na hora que o patrão manda. Você precisa tratar bem as pessoas.
Você precisa, inclusive, se rebaixar quando sofre uma afronta, para não prejudicar o seu trabalho. Isso requer o quê? Humildade. E aqui chega no casamento. Irmãos, o casamento, deixa eu deixar um pouquinho para depois. Amizade. Fazer amizade não é algo fácil. Deixa eu lhe explicar. Amizade não é esse negócio que os homens vão no carro e um dá seta para o outro e já virou amigo. Ou um homem passou no outro, falou um pouquinho do jogo do Flamengo e pronto, virou amigo. Isso não é amizade não, viu? Pode tirar da sua cabeça. Eu falo com 1000 pessoas. Você não tem 1000 amigos não. Amigo, você sacrifica por ele. Você vai na casa dele. Você tem contato com ele. Amigo é diferente de contatos. Você pode falar com 1000 pessoas, mas amigo você conta nos dedos. São aquelas pessoas que você conta, que você conhece, que você sofre por ela. Mas ser parente, amigo também. Amigo é assim. Lembra quando Jesus fala: eu não vos chamo mais de servos, mas amigo, porque um servo não sabe o que o Senhor quer, mas vocês sabem, vocês agora têm intimidade. Amigo tem intimidade. Mas fulano de tal é bocão, fala, eu sei da vida dele. Aí é um problema dele. Mas amigo são poucos. E aí, irmãos, a amizade só acontece quando dois querem. É igual aquela frase: só briga quando dois querem. Amizade também. Só que a amizade, irmãos, como eu disse a vocês, exige sacrifício. Porque, quer queira, quer não queira, nós somos pessoas diferentes, temos opiniões diferentes. Está aqui, um irmão torce para o Flamengo, o outro torce para o São Paulo. Aí porque o irmão ganhou o jogo, ou o outro ganhou o jogo, aí a gente vai passar na cara? Não. A gente vai respeitar, vai ter uma brincadeirazinha, mas nós vamos, entre aspas, se humilhar pelo bem da amizade. Nós vamos se esforçar para aprender o que aquela pessoa gosta. E alguma dessas coisas que ela não gosta, nós aprenderemos a deixar de lado. Assim, irmãos, também é no casamento. Um casamento sólido, um casamento firme, um casamento que alegra a Deus, é um casamento que ele bebe, que é encharcado de humildade. Vamos pegar aqui os homens. Homens, é preciso vocês se rebaixarem para aprender a vontade de suas esposas. Escute bem, nós, homens, precisamos se rebaixar para aprender qual é a vontade de nossas esposas. É aceitar quando elas apontam erro, e de fato nós estamos errados. E realmente é retirar da nossa vida aquilo que prejudica o relacionamento. Isso se chama se humilhar para viver em união. Então, e as mulheres? As mulheres ainda é muito diferente não. Pode aplicar as mesmas coisas, mas deixa eu dar um estímulo para vocês. Irmãs, às vezes é difícil obedecer, se submeter, amar aquele homem ranzinza, cabeça dura, preguiçoso, reclamão. Mas lembre-se, Jesus Cristo se humilhou por amor de vocês. Você vai conseguir sobreviver mais essa luta. Não é pelo homem em si que você deve se sacrificar, mas por Jesus Cristo que se sacrificou por ti. Isso muda tudo, vai tornar mais fácil a vida. E ser cristão para os jovens hoje em dia, um cristão fiel, é uma coisa meio chata, meio feia, antiquada. Aí eles têm uma brilhante ideia de querer ser descolado, de andar como os jovens do mundo, de falar palavras de baixo calão, de ser identificado com tudo.
roqueiro, skatista, o que seja, o que tiver em moda, né? Até esse negócio de farmar aura, mas não como cristão. Chega na faculdade, aí, meu amigo, aí morre. O professor começa a humilhar, o cristianismo não presta, etc. Ó, quem tem medo de ser humilhado pelos colegas é louco por não ter medo de ser humilhado por Deus. É pior ser humilhado por Deus que humilhado pelos colegas. Irmãos, se você souber de algum jovem desse, lembre-se a ele, ó, vale a pena pagar o preço por Jesus Cristo, porque Jesus se humilhou por você. Jesus se rebaixou para trazer salvação, para nos amar. Então vale a pena ser escanteado, ser zombado, realmente perder até algumas amizades, mas não esconda quem você é, porque Jesus não se escondeu quando precisou fazer seu trabalho. Jesus se humilhou e pagou o preço. E aí, deixa eu aplicar isso também a missões. Uma vez perguntaram a um pescador assim: para pegar peixe, precisa-se de uma boa vara, uma linha especial, precisa-se de iscas apropriadas? O que precisa? O pescador, muito sábio, olhou para essa pessoa e disse assim: você precisa ir aonde o peixe está. O cara ficou assim olhando, ele disse: parece óbvio, mas hoje mais cedo, quando eu fui pescar, eu coloquei, antes de pescar, muitas iscas em cantos estratégicos. E depois de algumas horas eu voltei naquele mesmo canto e peguei vários peixes grandes, porque os peixes estavam lá. Pronto. Você precisa ir aonde o peixe está. Você não vê o peixe. Você está por cima da água, né? É uma surpresa. Mas tem como vocês atraírem o peixe para o mesmo canto. E isso, irmãos, se aplica, na verdade, isso exemplifica o que Jesus fez. Para Jesus salvar o homem, ele veio aonde? Aonde o homem estava. Ele se rebaixou, ele veio, ele se misturou, ele foi atrás das pessoas, ele se assentou com pecadores, ele tocou em mulheres indignas, ele olhou para pessoas sujas, ele abraçou pessoas que eram desprezadas, ele morreu na cruz por mim e por você. E pegando esse exemplo, e pegando essa ilustração do peixe, o exemplo de Jesus e a ilustração do peixe, isso traz uma lição para a gente, que se nós desejamos alcançar as pessoas, nós precisamos ir às pessoas aonde elas estão. A gente precisa ir lá, se rebaixar, se sujar, e realmente se sacrificar. As pessoas estão aonde? Estão na igreja? Quem está na igreja é crente. As pessoas estão no trabalho dela, as pessoas estão nas praças, estão na academia, as pessoas estão nas calçadas, as pessoas estão em alguma festa, as pessoas estão no mundo. E aí nós vamos aonde? Lá. Ah, pastor, mas tem cantos difíceis, tem canto chato, perigoso. Pois é. Nós precisamos se arriscar, irmãos. Precisamos, inclusive, se sujar para chegar perto dessas pessoas. E de um traficante também. Deixa eu lhe contar um testemunho. Existe um pastor, inclusive tem um filme dele, David Wilkerson. Ele decidiu evangelizar 2 gangues em Nova York. E ele não foi nada mais, nada menos que no chefe. E chegando em um desses chefes, o cara odiou ele, queria matar ele, ficou ameaçando e tudo. Sabe o que o Wilkerson fez? Não desistiu, continuou evangelizando. Evangelizou, e um dia
esse cara, Nick Cruz, se converteu. O cara assassino, chefe de tráfico, pilantra, só maltratou o pastor e o pastor insistentemente foi atrás desse cara. Esse cara não veio na igreja não, ele foi lá na favela, entrou lá no meio dos gangsters, ele se sujou. Mas o pastor, sim, o pastor. E aí, irmãos, isso é um exemplo para nós não rejeitarmos as pessoas. Quando eu falo não rejeitar, não é impedir que elas entrem, é não ir atrás delas. Esse é o ponto. É a gente não se esforçar a ir atrás dela, a se rebaixar, a se sujar, a se aproximar. Porque, irmãos, Jesus Cristo se humilhou para trazer nós para cá, para viver aqui conosco. E se você tem medo ou tem vergonha ainda de evangelizar, ore para Deus e lembre-se que Jesus se humilhou para salvar eu e você. Lembre-se que Jesus, aqui saindo do evangelismo, ele se humilhou para trazer cada um desses irmãos que estão aqui. Então nós não podemos ter orgulho de não querer ter comunhão com esses irmãos, porque é Jesus que valoriza ele, não é o pastor, é Jesus. E aqui eu quero finalizar falando para as pessoas que ainda não se humilharam por Jesus. Deus chama você para se humilhar hoje. Olha o que Deus fez para perdoar os nossos pecados. Deus se humilhou e Ele lhe pergunta: existe alguma coisa que seja tão vergonhoso que lhe impeça de você se dobrar diante de mim? Então Jesus, esse que pagou um alto preço, lhe convida hoje para se humilhar diante dele. Vamos orar? Bendito Deus, Deus de misericórdia, Deus poderoso e grande, louvamos ao Senhor porque o Senhor trabalha de modo contrário ao que é esse mundo. O Senhor confunde os sábios, o Senhor usa os loucos, o Senhor realmente ama aquele que ninguém amaria. O Senhor realmente é um Deus surpreendente. Nesta noite, Pai, pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor realmente nos faça alegrar ao Senhor. O Senhor dobre as nossas costas, que sejamos pessoas de pescoço mais mole e passamos a amar mais ao Senhor e ao próximo. Pedimos, Senhor, que o Senhor faça milagre na noite de hoje, não somente quebrando os nossos corações, mas também daqueles que ainda não se humilharam diante de Ti. No nome de Teu Filho Jesus, através dele, que aprendamos humildade. Oramos, ó Pai. Amém. Pois uma boa noite.